As ameaças dos Estados Unidos de impor sanções contra o ministro Alexandre de Moraes repercutiram no Planalto. A Janaína Camelo é quem vai contar para a gente a articulação do Itamaraty e de que maneira que isso está pegando também para as autoridades do governo Lula. Fala, Jana. Pois é, né, Evandro? O maior objetivo aí do governo Lula é preservar as relações comerciais com os Estados Unidos, que é o segundo país aí, parceiro comercial do Brasil. Então, essa é a missão do Ministério de Relações Exteriores, que está nessa tratativa aí diretamente com o governo de Donald Trump, envolvendo essa questão toda entre Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, e o ministro aqui do STF, o ministro Alexandre de Moraes. Só para relembrar que na decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes, abrindo um inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro, ele intimou também o Itamaraty, né? Pedindo ali que o Ministério de Relações Exteriores apresente ali diplomatas para que possam informar e monitorar todas as informações com relação a Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Inclusive, já no processo, o Itamaraty indicou ali 3 diplomatas que vão fazer esse serviço. O ministro Alexandre de Moraes também pediu para a Polícia Federal fazer todo o monitoramento ali das redes sociais de Eduardo Bolsonaro, mesmo ele estando nos Estados Unidos, contra autoridades brasileiras. E também, né, só lembrando, pediu depoimentos tanto do Eduardo Bolsonaro, que pode fazer isso por escrito, já que ele não está no Brasil, e também de Jair Bolsonaro, né? Pediu que ele preste depoimento aí em 10 dias. Aí o ministro Alexandre de Moraes argumentou ali, usou como argumento para pedir esse depoimento de Jair Bolsonaro, o que foi justificado pela Procuradoria-Geral da República de que ele estaria financiando essa ida de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que, segundo ali o deputado federal licenciado, está em tratativas com o governo de Donald Trump com relação a para tentar aplicar essas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes com relação a toda a investigação da suposta trama golpista, o 8 de janeiro, enfim. Então, essa articulação está sendo feita, sim, pelo Ministério de Relações Exteriores, mas com esse objetivo, Evandro, de preservar tudo ali em teor diplomático, né, para evitar qualquer crise maior, para preservar aí essas relações comerciais entre Brasil e os Estados Unidos. Esse é o objetivo maior. Evandro. Valeu, Jana, obrigado. Gustavo Segré, você acha que o governo faz bem em, nos bastidores, procurar já as autoridades americanas para tentar sanar essa situação? Não acho que faz bem, até não ter uma sanção. Porque não houve uma sanção, uma ação de fato, né? Não tem, é como se... não sei, vou tentar trazer um exemplo esportivo. Como se algum juiz anulasse um gol sem ter ainda chutado o pênalti. Não tem como. Ou seja, não foi gol ainda, não tem sanção ainda. Tem que esperar a ação para vir uma reação. Me chama a atenção que ninguém se manifeste quando o ministro Alexandre de Moraes, em teoria, seria aquele que teria a sanção. E ele ser o relator desse mesmo evento. A Lei 1079 de 1950, que determina quais são os motivos de impeachment para um ministro da Corte, um desses motivos é precisamente legislar num processo em que ele está dentro do processo. Então, a situação é muito estranha. Aí vai monitorar as contas do Eduardo Bolsonaro. Eu subi hoje na minha rede social, no Instagram, um vídeo do Guilherme Boulos, em que em 2018 ele estava em Lisboa, e ele fala sobre isso, acusando o STF de contrariar a questão da soberania, diplomacia, democracia, porque usa sempre as mesmas falas, porque naquele momento tinha que ter um impacto internacional, era uma pressão internacional. Não lembro de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal pedir um monitoramento das redes do Boulos em 2018. Não lembro de terem chamado o pai do Boulos, para explicar, sei lá o que querem que explique o Bolsonaro em relação a Eduardo. Então, está ficando muito claro que é uma situação, e aí vai. Qual é o motivo do Eduardo Bolsonaro estar lá? Ele se sente perseguido. Pô, se querem mais definições dessa perseguição, não sei o que mais poderia ter. Acabou entregando uma bandejinha, né? Fala, Piperno. Ele inclusive, ele tem, assim, o dom da premonição, e ele conseguiu, então, entender que em algum momento ele seria alvo de algum tipo de investigação, e aí, então, acabou se mandando lá para os Estados Unidos. Piperno, me desculpa, por favor, que te interrompa.
teve auxiliares do STF que chamavam dizendo busquem algo contra Eduardo Bolsonaro e Michel Bolsonaro. Você não lembra disso? Bom, é só buscar na internet. Se isso não é uma definição de alguma coisa pode vir contra mim. Coisa contra o presidente Bolsonaro. Não, Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que seja, mas o fato é que não havia nenhum fato concreto. Aliás, tem até uma reportagem hoje, acho que do Guilherme Amado, falando que, inclusive, exatamente, do portal Metrópolis, dizendo que acho que ele ainda recebe verba de gabinete, alguma coisa assim. É uma coisa muito estranha isso. É preciso ser devidamente checado, porque, afinal de contas, ele é um deputado licenciado. De qualquer forma, eu concordo que o fato dele lá, supostamente, denunciar autoridades brasileiras, eu acho que é um direito dele. Não foi exatamente o que foi feito no passado, mas de qualquer forma, ele tem esse direito, ele vai lá e fala o que ele quiser para quem ele quiser. Eu vejo assim, né? O fato dele ir lá e falar, olha, eu estou sendo perseguido no Brasil por aquele ministro ou por aquele outro tribunal e tal, não me parece que isso configura algum crime. Então, eu acho, sim, excessiva essa investigação. A Patrícia Andrade, uma telespectadora, acabou de comentar, a gente colocou para vocês, né? Ela pergunta, você realmente acha que os Estados Unidos vão recuar a partir de articulação? Olha só, Evandro, eu vejo que não vão recuar, não. Agora, eu estou falando de recuar em relação à autoridade do Poder Judiciário. Não é que vai retaliar o Brasil. Então, é uma questão pontual relacionada a uma autoridade do Poder Judiciário. O Brasil tem que tomar muito cuidado, Evandro, o governo brasileiro tem que tomar muito cuidado, e aí respondendo a nossa telespectadora com a ótima colocação que ela fez, para não transformar algo que é pontual relacionado a uma pessoa, a uma autoridade, numa questão de Estado. Porque a depender como o governo brasileiro vai reagir, a gente sabe que do outro lado também tem uma pessoa que não liga muito para consequências e costuma dobrar a aposta. E nem para diplomacia. Exatamente. E aí, dependendo de como tiver o temperamento dele, e ele não é muito simpático ao governo atual, ao establishment atual brasileiro, ele pode comprar essa briga e reagir. E aí, algo que seria uma sanção para uma pessoa, de repente vira uma sanção a todos os brasileiros. Portanto, o governo brasileiro, ele tem que tomar muito cuidado e, sobretudo, não defender uma pessoa, mas defender os interesses do povo brasileiro. O presidente foi eleito para isso. Você levantou a mão, Segreg? Foi? Levantei, sim, para complementar o meu comentário. O diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, afirmou na segunda-feira, dia 27, era de janeiro de 2025, que a PF não encontrou elementos suficientes para indiciar Eduardo Michel Bolsonaro no inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe. Eu nunca vi que a justiça busca alguma coisa contra o Evandro. Aí se não achamos nada contra o Evandro. Geralmente se verifica o delito e se verifica quem estava por trás do delito, mas não é uma justiça delivery. Não pode a justiça ir a ver, busca se tem alguma coisa contra o Piperno. Se o Piperno estiver no meio de uma investigação, aí tudo bem. Mas espera lá. Mas então como que alguém fala, não indiciamos fulano porque não encontramos nada? Pô, alguém pediu para encontrar alguma coisa? Provavelmente. Até porque... Isso está normal? Isso é normal? Não, espera lá. Não é que alguém falou... Mas isso não tem a ver com o processo de investigação? Mas escuta, vem cá. Eduardo Bolsonaro, eu nem vou esmiuçar muito o que aconteceu, mas... Para pegar um único programa de televisão, um único, ele em 8 vezes, isso depois do segundo turno, ele falou, ele usava as seguintes expressões: se o presidente Lula tomar posse, se o presidente Lula subir a rampa, se o presidente Lula assumir o poder. Então, toda hora, em outras entrevistas, ele colocava isso no condicional, levantando dúvidas. Não estou dizendo que ele participava de alguma urdidura, mas se esse tipo de trama é investigado e se naquele momento ele colocava isso em dúvida, eu vejo como natural o fato dele também ter sido investigado. E aí não se encontrou nada e o delegado da Polícia Federal falou, bom, não encontramos nada. Mas havia pelo menos um motivo para alguma investigação preliminar. Zé, arremate aí para a gente poder seguir. Pois é, isso aí tomou um contorno muito pesado, muito sério e a crise escalou.
O deputado Eduardo, licenciado, sabia dessa reação, traçou uma estratégia, que eu acho uma estratégia arriscada, de ir para o confronto contra o Supremo Tribunal Federal e contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, esse trabalho está sendo feito por um grupo de brasileiros lá, não é só o deputado Eduardo Bolsonaro que está nessa. A citação ao presidente Jair Bolsonaro é uma acusação séria, coação, a acusação, não estou dizendo o que acontece, que é coação de testemunhas e do juiz durante o processo. Isso da prisão é uma das grandes razões de prisão preventiva. Então, é uma acusação séria. O Partido dos Trabalhadores acaba de ingressar com um pedido de cassação do mandato do deputado Eduardo. Ele sabia disso, por isso ele se transferiu para os Estados Unidos. E ele está fazendo tudo isso em território norte-americano. E o Supremo vai dizer, não, mas peraí, quando se trata de comunicação, não tem território. Vai ser uma novidade. Ele vai responder ali as inquirições por carta precatória. Então, o tribunal sabe que ele está no exterior, né? E é uma situação muito complexa, uma situação nova em que o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro sabe que não é possível mais fazer a defesa jurídica, daí essa estratégia de pressão e pressão externa. Então, assim, aguentar as consequências e ir em frente. E o que eu ouvi de pessoas assim que analisam bem é de que é imprevisível, viu, o resultado desse processo.